Os últimos 16 meses têm-se revelado substancialmente difíceis. Todos sabemos o que se passou no mundo, no país e na região. Os períodos difíceis exigiram respostas igualmente difíceis e adequadas aos tempos que vivemos. Muitas delas impopulares, mas é isso que distingue as lideranças firmes que defendem aquilo que é o melhor em cada momento para a população. Em todo este processo, e ao contrário daquilo que alguns sistematicamente querem fazer crer e ouvir neste plenário, o Governo Regional da Madeira não se tem esquecido da nossa juventude. Ao contrário daquilo que se tem visto, por exemplo, em Portugal continental, o Governo Regional da Madeira tem assumido em diferentes áreas uma resposta que vai ao encontro dos anseios da população, sem esquecer ou diminuir a importância das novas gerações. E permitam-me que, sumariamente, se ponham em perspectiva duas áreas em que é evidente o esforço do Governo Regional da Madeira. Falo-vos da formação profissional / emprego e também da saúde e educação. Foi assim quando, em abril de 2020, quando houve a necessidade, em função do contexto pandémico, de suspender os programas de emprego, nomeadamente os programas de estágio na administração pública, os estágios profissionais, o Pró-Jovem e o programa Garantia Jovem, garantiu-se aos jovens beneficiários, apesar de se verem impossibilitados de realizarem a sua prestação de trabalho, o apoio de 80% e o valor do IAS, não vendo os seus estágios afetados nem diminuídos, nem as suas remunerações futuras e a prestação do trabalho e formação em experiência em contexto real afetado. Mas também, nessa altura, no âmbito da saúde, testaram-se professores e alunos e logo que foi possível, ofereceu-se à comunidade escolar a capacidade de vacinação dos nossos professores e hoje pôs na linha da frente a vacinação dos nossos educandos. Ainda esta semana, mais recentemente no âmbito das medidas de emprego, vimos o Governo Regional da Madeira anunciar que decidiu manter as alterações aos montantes de comparticipação financeira dos programas apoiados pelo Instituto de Emprego da Madeira às entidades enquadradoras e promotoras, com ou sem fins lucrativos, das medidas e programas de emprego, nomeadamente em estágios profissionais como o Reativar Madeira e o Pró-Jovem, estendendo a validade das medidas até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, anunciou o Governo Regional que mantinha a duração dos estágios e de atividades temporárias de desenvolvimento, mas também, no referido quadro de medidas, manteve o cálculo do apoio financeiro a pagar às entidades empregadoras. Ou seja, há um esforço evidente do nosso Governo em apoio à criação e manutenção do emprego, beneficiando assim os mais jovens que estão em início de carreira e que, por isso, estão em situações em norma de maior vulnerabilidade. Senhoras e Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no quadro de responsabilidades do Governo Regional da Madeira para com as novas gerações, é importante lembrar que, findo mais um ano letivo, continuamos a assistir a um conjunto de compromissos no âmbito das políticas de juventude que, embora sejam da República, se assumem como desígnios regionais. Falo-vos do Passo Sub-23, que volta a ser suportado pelo orçamento do Governo Regional da Madeira, e do Programa Insular, que continua a ser financiado pelo Governo Regional da Madeira como forma de, em tempos de crise e de pandemia, tempos de dificuldade e de onderação das famílias, tentarmos reduzir os custos que as mesmas têm nas viagens de regresso dos estudantes a casa. Para muitos que dizem que não há estratégia nem valorização dos mais jovens, este é um exemplo claro que o Governo Regional da Madeira não se preocupa apenas e só com as questões socioeconómicas, mas também se preocupa com a valorização daqueles que escolhem os caminhos que mais valorizam a sua realização pessoal. No domínio das políticas de juventude, é inegável o sucesso do projeto Estágios de Verão, iniciado em 2018, que já permitiu uma experiência em contexto real de trabalho a mais de 1000 jovens com idades compreendidas, regra geral, entre os 18 e os 23 anos, sem esquecer o programa Jovens Informações e o programa Ingresso, cujos prazos terminaram a semana passada e permitiram também uma experiência, uma transição entre o mundo académico e o mundo profissional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui chegados, importa relembrar e redefinir que no quadro das opções governativas do Governo Regional da Madeira, em matéria de saúde pública, o nosso Governo demonstrou que o princípio da subsidiariedade, concretizado através da autonomia política, é revelador de decisões acertadas e adequadas aos momentos em que vivemos. O Governo Regional da Madeira decidiu que durante a segunda quinzena do mês de julho
e o mês de agosto proceder a uma vacinação massiva da população mais jovem, cumprindo todas as regras e procedimentos. Num tempo em que se voltou a redefinir e a reafirmar que só com 85% da população vacinada se poderá almejar uma putativa imunidade de grupo, em função da variante Delta, o Governo Regional da Madeira adequou as suas estratégias olhando apenas e só às evidências científicas. E essas demonstram, ao contrário de outras variantes, que os jovens são, neste momento, os mais vulneráveis. Ao lançar a possibilidade de inscrição desde o dia 1 de julho de 2021 no portal do utente do César Ramo, cabendo ao estudante apenas manifestar a sua intenção de ser vacinado contra a Covid-19, tendo apenas de incluir o comprovativo de estudante universitário que atesta a frequência desse ciclo de estudos, clarifica o Governo Regional a importância que dá às novas gerações, tendo inclusivamente, numa primeira fase, avançado para a vacinação dos estudantes deslocados, depois dos estudantes universitários da Universidade da Madeira e, por fim, dos estudantes que frequentam todos os estabelecimentos de ensino da região, lançando assim uma campanha de um ano letivo em segurança para vacinar todos aqueles que são os mais jovens desta região. Seguramente não me ouvirão dizer, nem me ouvirão no futuro dizer que está tudo feito e que os jovens desta região não necessitam de complementos nas suas respostas, que não há ainda matérias a serem respondidas e a serem almejadas, mas em virtude daquelas que são as suas necessidades económicas, sociais e profissionais, temos hoje uma resposta diferenciada e que demonstra a preocupação do nosso Governo. Aliás, ainda ontem se referiu que a nível nacional o desemprego jovem aumentou 4 vezes mais do que a média do desemprego. E isso é revelador de uma ausência de respostas que, a nível da República, se têm visto na formação em contexto real de trabalho, que se têm visto na transição entre o quadro de acesso do ensino académico ao meio profissional e à formação em contexto real de trabalho, ao contrário do que alguns deputados do Partido Socialista querem fazer crer. Todavia, mente todo aquele que disser que este Governo Regional não se preocupou com os mais jovens, desde o emprego à saúde, à educação e à sua realização pessoal enquanto indivíduos. Se há sinal claro de que este Governo está com as novas gerações, é que os mesmos contam nos bons e nos maus momentos. Pena é que os jovens madeirenses não possam dizer o mesmo daqueles que governam o seu país. Muito obrigado.